Telepatia. Será que isso é coisa do diabo? Será que só as bruxas são telepáticas? Essas crenças, na verdade, esses preconceitos são muito comuns, né? E aí me pediram para falar um pouquinho sobre esse assunto e eu trouxe aqui algumas reflexões e o entendimento de como funciona esse processo telepático a partir do que eu conheço como terapeuta, dos meus estudos espirituais e também de algumas experiências pessoais que eu consegui aplicar esses conhecimentos. Então, trouxe aqui para o canal verdadeiramente também essa reflexão. Se você gostar desse assunto, dessa ideia, permaneça aqui comigo, depois deixa a sua interação, a sua pergunta, para eu saber se vocês estão gostando das reflexões que estão sendo colocadas aqui. Bom, a telepatia, né, parece-se, assim, tem uma coisa muito mística por volta de tudo isso. Quando a gente vai estudar sobre essas questões, ou quando alguém for falar alguma coisa, contar que teve uma experiência telepática, a sensação que dá é que a pessoa está mexendo com coisas que são intocáveis, digamos assim, né? Por isso que muitas vezes tem esse preconceito de estar relacionados a questões espirituais, a evocação, a coisas nesse sentido. É uma ideia que já acontece há muito tempo, até porque na época medieval, né, na verdade, dos tempos mais antigos, já na época egípcia, existiam muitas pessoas que tinham essa capacidade telepática, né? Na época medieval, as bruxas tinham esse potencial de ler a mente do outro, de conectar com aquilo que a outra pessoa estava pensando, o que ela estava precisando. Os oráculos já faziam isso também de alguma forma. Isso foi criando uma ideia meio que misteriosa por trás de tudo isso, e às vezes a gente cria por conta disso um preconceito que se torna meio que social, cultural, sem o entendimento de fato como isso acontece. E todos nós somos telepatas, isso não é patrimônio de uma pessoa simplesmente, na verdade isso é uma capacidade que todo ser humano tem. Porque nós, não enquanto capacidade física, não é fisiológico, mas ela está relacionada ao nosso sexto sentido, às percepções extrasensoriais que todos nós temos. E para a gente entender um pouco disso e como usar a telepatia também, né, como entender até os momentos que isso acontece, o porquê acontece, nós precisamos levar em consideração aquela ideia, aquele conceito de que nós não somos seres materiais. Nós estamos habitando um corpo, mas a nossa essência é espiritual, a nossa natureza é espiritual. Então, a telepatia, ela se dá nesse campo, no campo espiritual. Até por isso que foi muito vinculada a questões negativas, digamos assim, porque de alguma forma essa capacidade de canalização em alguns momentos da existência humana foi utilizado de uma forma equivocada também, porque isso tem muito mais a ver com a moral da pessoa que usa do que com a telepatia em si, né? Então é uma capacidade extrasensorial que vai além dos nossos 5 sentidos, que ultrapassa tudo isso e que permite que a gente veja as coisas de uma forma que não são físicas, que a gente não pode medir as sensações pelo corpo físico, né? É por isso que essa telepatia, essa percepção telepática, ela acontece espontaneamente, meio que quando a gente está desligado ou desconectado do racional, daquilo que vem do intencional, dos sentidos, e ela vem de forma espontânea. E pode sim ser desenvolvida, mas para frente eu vou falar um pouquinho sobre essa possibilidade do desenvolvimento da telepatia e algumas experiências também que eu tive nessa área, tá bom? Bom, a telepatia, né, o tele significa a nossa capacidade de conexão à distância. E o termo patia, ele se relaciona àquilo que nós sentimos conexão, né? Empatia, simpatia, então ele está relacionado a isso. Então é uma conexão à distância, digamos assim. Esse é o resumo. E é interessante que essa conexão à distância, ela não acontece com nenhum tipo de aparelho, né, eletrônico, e pode estar além do espaço e do tempo, ou seja, a gente pode se conectar telepaticamente com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e até mesmo se essa pessoa estiver encarnada, estiver num corpo ou estiver fora do corpo. Então, essa capacidade telepática, às vezes ela é até muito mais espontânea quando a pessoa não tem as limitações do corpo físico, como quanto também quando a gente está dormindo em desdobro, né? Eu não sei se alguém já teve experiência, eu vivo isso com muita frequência, essa capacidade de ouvir as pessoas em sonho,
sem que elas abram a boca para falar. Então, é uma comunicação telepática. E tem alguns sonhos, né, que são experiências extrafísicas. Então, eu vivo com bastante frequência essa experiência de me comunicar, de conversar telepaticamente em sonhos. Pessoas conversam comigo, me falam o que tem que falar, sem necessariamente mover um músculo, né? Se bem que não tem músculo ali, mas sem a expressão da boca, simplesmente pela comunicação mental, né? Pelo exercício de emitir os seus pensamentos e aí a outra pessoa captar isso também, né? Então, essa é uma capacidade que nós temos, que é natural no sentido espiritual, que faz parte de todos nós. É como se fosse uma espécie de inteligência intuitiva. Por isso que, como toda inteligência, ela também pode ser desenvolvida, né? E às vezes aparece espontaneamente, não é porque a gente não desenvolveu essa inteligência que ela não vai aparecer espontaneamente, às vezes acontece. É muito comum. Principalmente quando a gente está vinculado a sentimentos que elevam a nossa vibração. Como que é isso? Por exemplo, nós temos no nosso corpo os nossos órgãos físicos, né? Estômago, rim, bexiga, útero, coração, pulmão. Esses são os órgãos que mantêm o funcionamento do nosso organismo. Além disso, no nosso corpo espiritual, em um dos nossos corpos espirituais, porque existem vários corpos espirituais, nós temos também os órgãos espirituais, conhecidos, né, pela medicina oriental, estudados pela terapia holística e conhecidos como chakras, que são os nossos centros de força, também chamados de órgãos energéticos. Esses órgãos, eles estão vinculados ao nosso corpo físico, diretamente. Então, são esses órgãos que são os responsáveis por toda a transmissão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das energias que nós captamos e desenvolvemos para o corpo físico. Tudo passa primeiro pelos chakras, por esses centros de força. E esses centros de força, eles são capazes também, claro, todos eles, de captar essas vibrações externas, inclusive os pensamentos que são emanados para nós por outra pessoa. Ou seja, quando alguém pensa em mim, de certa forma, o meu chakra, especialmente o chakra coronário, ele é capaz de captar essa vibração e transferir isso para o meu cérebro, esse pensamento. E isso está muito vinculado quando nós temos sensações, emoções, sentimentos, é muito mais comum de acontecer. Como, por exemplo, de uma mãe, né, que tem o amor, o carinho pelo seu filho e ela sabe intuitivamente o que está acontecendo com ele, tem uma capacidade de se comunicar telepaticamente, de saber o que ele está sentindo, às vezes até o que está acontecendo, mesmo que ele esteja distante, sabendo das coisas antes mesmo da notícia chegar. Então, é muito comum quando existe um vínculo afetivo, porque o afeto, os sentimentos, eles estão além do corpo físico também. E eles movimentam esses centros de força, né? Nós não temos o amor, ele não está registrado no nosso organismo, ele está registrado no nosso psiquismo, né? No nosso lado espiritual, na nossa essência espiritual. Então, é mais fácil de perceber. Porém, isso não acontece somente em momentos negativos. Foi uma pergunta que eu recebi. Se a gente só tem essa capacidade telepática de receber intuição quando acontece alguma coisa negativa. E não é assim. É que as coisas negativas, elas são muito mais evidentes de serem percebidas. É muito mais claro de você reconhecer um sentimento de raiva do que um sentimento de alegria, né? É muito mais impactante. Então, essa é a diferença. Porque essa percepção, muitas vezes, ela fica mais evidenciada quando essa comunicação telepática ou essa vibração acontece envolvendo questões negativas. Só que acontece com muita frequência, com várias outras coisas e até mesmo com neutralidade. Quem já não lembrou de alguém, né? E pensou na pessoa e 5 minutos depois a pessoa ligou e falou, que eu estava pensando em falar com você. Ou seja, você percebeu que já tinha um tempo que ela estava pensando em você. Isso é o mais comum, isso acontece acho que com todo mundo em algum momento da vida, mas acontece também com bastante frequência em outras sensações, outras situações, outras percepções, que às vezes a gente não dá ouvido para elas e elas simplesmente acontecem, né? Quando você vê, aconteceu. Então, como eu disse, essa capacidade, essa inteligência intuitiva, ela pode ser desenvolvida
à medida que a gente vai aprimorando mais o nosso lado moral e o nosso lado espiritual. Não somente o lado espiritual, porque o fato de você ser uma pessoa espiritualizada, ou seja, estar conectada com o mundo espiritual, ter um pezinho no mundo espiritual, ser médium, não significa necessariamente que você vai conseguir usar essa habilidade. Na verdade, quanto mais a gente se purifica, mais a gente se desliga das necessidades e dos anseios do corpo físico, do que a gente vive aqui na matéria, e mais nós nos conectamos com as nossas capacidades espirituais, com os nossos valores espirituais. Então, a gente tem essa capacidade, então, de desenvolver isso a partir de que nós vamos nos conectando mais com o nosso lado espiritual e desenvolvendo a nossa moralidade, tá? Eu tenho uma experiência em consultório, que é onde eu me preparo para o meu trabalho terapêutico. Então, eu gosto de fazer um momento de silenciamento, de me conectar com o que eu estou fazendo ali, com o propósito de todos os atendimentos de todas as pessoas que estão ali chegando. E é interessante porque na clínica onde eu trabalho, a minha sala fica bem lá no fundo. Então, existe um corredor bem grande para que até chegar à minha sala. E eu gosto muito de recepcionar os meus pacientes lá na recepção e levá-los até a sala, né? É de praxe, eu já fazia isso desde o início dos atendimentos. E é interessante porque no decorrer desse caminho, quando a pessoa entra, senta e a gente começa a conversa, eu já sei, por conta daquele contato que eu tive, daquela caminhada ali pelo corredor, eu já sei o que ela está trazendo para a terapia para ser tratado. Não acontece todas as vezes, mas é muito comum acontecer. E isso acontece porque quando a gente tem uma emanação de pensamentos, uma intenção, como por exemplo a pessoa que vai buscar terapia, ela tem consciência do que ela quer tratar, do que ela quer falar. Naturalmente, ela faz com que o campo vibracional dela esteja todo imantado desses sentimentos, dessa ideia, desse conflito que ela está vivendo. Então, aquilo tudo fica ali muito evidente no campo vibracional dela, a ponto de eu conseguir ter a percepção até chegar lá na sala de atendimentos, né? Então, isso acontece espontaneamente, eu não mentalizo ou não canalizo, é uma coisa muito espontânea. Quando a pessoa fala, é que eu percebo, nossa, eu já sabia que ela ia falar sobre isso. É uma coisa que às vezes é até difícil de explicar, né? E aí tem uma outra situação também, que dentro desse desenvolvimento da capacidade que a gente tem, existem algumas técnicas holísticas, exercícios que a gente faz que permitem que a gente entre num estado alterado de consciência. Como que isso funciona também, né? Tanto no Reiki, quanto técnicas do Theta Healing, quanto a própria meditação, ela permite que a gente saia do nível cerebral, das ondas beta, né? As ondas beta são essas que eu estou usando aqui para conversar com vocês, essa que você está utilizando agora para fazer todo o processamento do raciocínio daquilo que eu estou te falando. Então, isso acontece nesse estágio. E quando a gente se permite elevar esse estágio, na verdade, quando a gente está nesse estágio, só fazendo um adendo, quando a gente está nesse estágio, nós temos esse nível racional muito conectado com o ego, que é a questão do certo e errado, será que é, será que não é, o que é bom, o que não é. Então, o raciocínio analítico, ele fica muito evidente. E muitas vezes esse raciocínio nos boicota, né? Grande parte das vezes, ele boicota a intuição, a percepção extrasensorial. E dentro da técnica, uma das técnicas que eu uso no trabalho e também trago para a minha vida, nós aprendemos a acessar a onda cerebral teta, que é uma onda que está além da nossa mente, né? Então, ela é a onda que nos permite estar nesse estado alterado de consciência acima do ego. Você está consciente, porém, não no nível mental da racionalização. E esse estado alterado de consciência é considerado a onda que é capaz de nos conectar com a espiritualidade, com a divindade. Quando o médium, as pessoas que têm essa capacidade extrafísica dão comunicações, espontaneamente acessam essa onda cerebral, né, com mais facilidade. Então, nessa técnica, a gente acessa essa onda cerebral para poder estar numa conexão mais pura, digamos assim, com o mundo espiritual, com a espiritualidade, com o Criador de tudo que é, como nós chamamos no Theta Healing. E ali não existe ego,
não existe justificativa de que é certo que é errado, que eu tô pensando coisa que não tem nada a ver, e é possível fazer a canalização. E eu tive algumas experiências muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, que não é muito comum, mas que por envolver algumas pessoas que eram próximas, amigas, clientes muito próximos também da terapia, teve uma ou duas vezes, ou até mais vezes, que eu consegui fazer essa experiência, entrar nesse estado alterado de consciência e captar o lugar onde estava um animalzinho perdido. Isso aconteceu 2 vezes com a mesma pessoa. E eu conseguia visualizar todo o lugar, toda a sensação que o animal estava sentindo, e falei para a pessoa: olha, ele está em tal lugar. E ela foi procurar e não encontrou. Mas no dia seguinte, ela foi de novo e pediu, né, para alguns moradores, que era um lugar um pouco isolado, se tinham visto o animalzinho, e falou: sim, ele está aqui no meio do mato escondido. E ela acabou encontrando ele porque ele estava com medo. E foi uma experiência muito interessante que eu tive com isso. Quando nós fazemos, quando eu faço também o Reiki, que é uma técnica onde a gente também entra nesse estado alterado de consciência e direciona a energia para alguém, energia de revitalização, é possível também se conectar, fazer a leitura e sentir tudo que a pessoa está sentindo, o que ela está vivendo naquele momento. Fica muito evidente. É claro que isso precisou de bastante tempo de treino, de experiência, e foi acontecendo espontaneamente, não foi uma coisa que eu quis fazer. Quando eu percebi, estava acontecendo e cada vez com mais intensidade, a ponto de conseguir perceber de pessoas distantes, pessoas próximas, pessoas que estão vivas, não vivas, né? Mas isso tudo precisa ter uma preparação e uma intenção, não é necessariamente ou de uma forma frívola, só porque alguém quer saber como que tá fulano ou ciclano, que você vai conseguir se conectar com a energia dele. Não é bem assim que funciona, né? Então, são capacidades que nós temos, que todos nós temos, de poder desenvolver essa aptidão, esse potencial que está vinculado a todos nós, né, seres espirituais que estamos aí em processo evolutivo. Eu acreditei que esse tema, por mais que seja uma coisa assim teórica, voltado um pouco mais para o holístico, talvez para o universo do meu trabalho, possa contribuir de alguma forma para que a gente possa perceber o nosso nível de conexão, né? Que a gente possa perceber o quanto nós estamos conectados ou se permitindo conectar com aquilo que não é material, aquilo que não está vinculado aos nossos anseios, às nossas necessidades aqui do mundo, e traga para nós uma referência de como a gente se conectar com aquilo que está além de tudo isso e o quanto é bom, né, essa experiência. Foi por isso que eu aceitei o pedido de falar sobre essa questão de intuição, né, da questão da telepatia, da sintonia, que envolve muitas outras ramificações aí dentro, e trazer para vocês essa ideia, esse conceito, para que a gente possa refletir, tá bom? Espero que tenham gostado. Depois vocês me contam. Se tiver algum tema para sugerir, que a gente possa conversar aqui de uma forma aberta, sincera, trazendo reflexões que sejam mais profundas, eu vou aceitar com bastante carinho, certo? Então, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Verdadeiramente. Até mais!